Em One Piece tem mais de 100 frutas mágicas chamadas Akuma no Mi, cada uma com um poder especial único. Algumas são bem poderosas, como a Airo Airo no Mi, a Goro Goro no Mi e a Azua Mítica. Mas também tem algumas frutas que não são tão fortes e os poderes delas não são tão impressionantes assim. Nesse vídeo eu vou apresentar as 10 piores Akuma no Mi em One Piece. Para escolher as piores frutas em One Piece, eu fiz uma pesquisa sobre as Akuma no Mi. Isso significa que eu olhei para o poder de luta que a fruta dá ao seu usuário, o quão útil ela é e o potencial que ela tem, sem levar muito em conta a habilidade específica do usuário. Portanto, essa lista não é sobre as frutas que são completamente inúteis, já que todas elas têm algum valor. Se a fruta vai ser boa ou não, vai depender principalmente de quem a utiliza. Agora vamos começar a lista das Akuma no Mis que eu considero as piores entre as mais de 100 frutas disponíveis em One Piece. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e um comentário aqui abaixo. Em 10º lugar, temos a Chiyo-Chiyo no Mi. Essa fruta pertence à princesa Menshel do reino Tontata e dá a ela o poder de cura com as suas lágrimas. Isso significa que suas lágrimas podem curar pessoas doentes ou machucadas, além de consertar objetos quebrados. Os poderes de curas dessas lágrimas são surpreendentes, tornando essa fruta muito útil em situações de cuidados médicos. No entanto, a Chiyo-Chiyo no Mi não tem habilidades de combate e tem algumas regras complicadas para funcionar. Para usar seu poder de cura, o usuário precisa chorar, o que nem sempre é fácil na hora certa, o que acaba limitando o uso desse poder. Além disso, se essa habilidade for usada para consertar objetos, isso poderá custar a vida do usuário. Resumindo, a Chiyo-Chiyo no Mi é muito boa para curar pessoas e reparar coisas, mas é difícil de usar devido às regras e pode ser perigosa para quem a usa. Além disso, não serve para lutar contra inimigos. Agora, em 9º lugar, encontramos outra Akuma no Mi que desempenha um papel importante na história, mas cujo poder acaba sendo menos forte do que se pode pensar. Esta é a Mero Mero no Mi. Essa fruta faz com que quem a tenha consiga transformar em pedra todos a que a amam ou que têm pensamentos impuros. Quando vemos a Hancock usando essa fruta, parece que ela tem um poder incrível, mas na verdade a força fica ainda mais forte porque ela é considerada a mulher mais bonita do mundo, fazendo com que quase todo mundo se apaixone por ela. O poder da Mero Mero no Mi pode ser usado em teoria por qualquer pessoa, mas nas mãos de outro usuário não seria tão poderoso como quando a Hancock a usa. A fruta em si tem um grande poder e potencial, mas nas mãos erradas seria quase inútil, pois alguém que não consegue fazer outra pessoa se apaixonar por ele não conseguiria ativar o poder. Em 8º lugar, encontramos a Baku Baku no Mi. Essa é uma Akuma no Mi que dá ao usuário a habilidade de comer praticamente qualquer coisa. Isso acontece porque seus dentes ficam mais fortes, sua boca se expande e o seu sistema digestivo se torna mais resistente, permitindo que ele engula objetos, armas e até mesmo seres vivos como pessoas. Isso seria praticamente impossível para alguém comum. Além disso, quem usa essa fruta pode transformar o seu corpo em algo que tenha comido nas últimas 24 horas. Isso significa que se ele comer um canhão, pode transformar parte do seu corpo nesse canhão, e o mesmo vale para qualquer outra coisa que ele tenha ingerido. A princípio, esse poder pode parecer incrível, no entanto, tem vários efeitos colaterais, que tornam o usuário dessa fruta uma verdadeira tortura. Primeiramente, o usuário só pode transformar o seu corpo nas coisas que comeu nas últimas 24 horas, o que significa que não pode guardar os objetos em seu corpo para usar mais tarde. Além disso, o usuário dessa fruta está constantemente com fome, tendo um apetite insaciável que nunca é satisfeito, levando a desejar comida o tempo todo. Além disso, a Baku Baku no Mi não fornece nenhum grande poder de ataque, e tudo o que o usuário come fica limitado ao que ele comeu, tornando-a uma fruta com várias desvantagens. Em 7º lugar, temos a Kami Kami no Mi. Essa é uma fruta que permite que Pecons, o seu usuário, se transforme em uma tartaruga. Talvez você ache que se transformar numa tartaruga não seja tão vantajoso, e é verdade. A única coisa boa dessa fruta é que Pecons pode fazer uma casca resistente nas costas que protege contra tiros. Mas essa casca deixa ele mais lento quando está transformado. Além disso, quando ele se transforma, suas roupas caem, então ele precisa vesti-las novamente rapidamente. Além desses detalhes, essa fruta não tem mais benefícios, ela só dá uma casca resistente ao seu usuário, o que faz ele ficar mais lento e oferece um aumento de força normal que todas as Ones têm. No geral, essa fruta é considerada fraca e não é muito útil em diferentes situações. Em 6º lugar, temos a Doa Doa no Mi,
uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que possibilita ao usuário criar portas ao tocar em qualquer coisa, transformando-se praticamente em um humano porta. Isso significa que o usuário não consegue criar portas permanentes para evitar ser seguido, pois as portas permanecerão abertas até o tempo limite expirar. Se o usuário não consegue nem lutar nem fugir, a utilidade dessa Akuma no Mi é limitada, sendo mais eficaz em situações de invasões furtivas. No quinto lugar, temos a Sabi Sabi no Mi, a fruta da ferrugem. Essa Akuma no Mi apareceu no arco de Enies Lobby. E quando a vimos pela primeira vez, parecia ser uma fruta extremamente poderosa. O marinheiro que a possuía conseguiu enferrujar e destruir uma das espadas do Zoro, e até mesmo tocou no braço dele, transferindo a ferrugem para ele. Isso sugeriu que essa fruta poderia enferrujar não apenas metais, mas qualquer coisa que tocasse. No entanto, é importante destacar que essa cena em que o marinheiro tocou o braço do Zoro e passou a ferrugem para ele foi apenas algo adicionado no anime, ou seja, isso nunca aconteceu no mangá original. No mangá, o único poder dessa fruta é enferrujar metais. Esse poder é bem específico, o que acaba limitando sua utilidade, já que nem todos os personagens usam armas de lâminas ou objetos de metais em suas lutas. Além disso, causar danos em objetos de metais pode ser útil em situações específicas. Mas no geral, essa fruta não é tão poderosa quanto o anime mostrou na história oficial do mangá. No quarto lugar, temos a Beri Beri no Mi. No final do arco de Enies Lobby, conhecemos o marinheiro Vergood, que era o usuário dessa fruta. A Beri Beri no Mi é bastante parecida com a fruta do Bug, mas os efeitos são opostos. Com a Beri Beri no Mi, o usuário fica protegido contra golpes normais como socos e chutes. Quando é atacado desse jeito, o seu corpo se transforma em várias esferas parecidas com bagas, o que torna invulnerável a esses golpes. No entanto, ao contrário da fruta do Bug, o usuário da Beri Beri no Mi não é protegido contra ataques cortantes. Ou seja, seu corpo não se divide quando é cortado, e mesmo dividido, ele ainda pode ser cortado. Outra fraqueza importante dessa fruta é que se a cabeça do usuário for cortada, ele fica completamente indefeso e não pode fazer nada. Resumindo, esta é uma fruta que não se destaca em nenhum aspecto. Ela não tem poder de ataque, tem utilidade limitada, principalmente para desviar de golpes, e oferece pouco potencial. Sem dúvida, é uma das 4 piores frutas em One Piece. Em terceiríssimo lugar, temos a Shari Shari no Mi. Esta é uma Akuma no Mi da roda, que foi vista apenas no mangá, embora o seu usuário tenha aparecido no anime. No entanto, no anime ele não usou os poderes da fruta, mas sim lutou com a espada. A única habilidade que vimos dessa fruta até agora é a capacidade de seu usuário transformar seus braços e pernas em rodas e deslizar em alta velocidade. Essas rodas podem ser usadas para corridas e até para ataques, pois podem girar rapidamente. No entanto, o problema é que essas rodas não têm muito poder de ataque e podem ser facilmente detidas, como aconteceu quando o braço do Frank as parou. Então, apesar de tornar o usuário mais rápido do que as pessoas comuns, essa fruta tem um potencial muito limitado e não oferece um poder de ataque muito forte. Basicamente, permite que o usuário se mova mais rápido do que o normal. Por ela ser tão fraca, é por isso que eu coloquei ela no top 3. Em segundo lugar, temos a Nagi Nagi no Mi, que pertence ao Corazon. Essa fruta concede a habilidade de criar um campo à prova de som, onde ninguém dentro dele consegue ouvir o que acontece do lado de fora e vice-versa. É uma Akuma no Mi extremamente específica, com apenas uma única habilidade, suprimir o som, sem oferecer qualquer capacidade adicional. Embora essa habilidade seja útil para espionar ou se infiltrar sem ser ouvido, é difícil encontrar muitos usos diferentes para essa fruta. No entanto, Corazon consegue usá-la muito bem, mesmo com suas limitações. Isso mostra que o poder de um usuário de Akuma no Mi depende principalmente de como ele usa suas habilidades. Por isso, resolvi deixar Nagi Nagi no Mi no top 2. Em primeiro lugar, temos a pior Akuma no Mi de todas em One Piece, a Jake Jake no Mi. A primeira coisa a notar sobre essa fruta é que ela é completamente inútil por si só. Para ter qualquer utilidade, o usuário dessa Akuma no Mi precisa de outra pessoa. Isso acontece porque essa fruta permite que o seu usuário se transforme em uma jaqueta. Dessa forma, o usuário ainda pode se mover e falar, mas fica incapacitado de lutar. A verdadeira habilidade dessa fruta é controlar o corpo de quem a veste. No entanto, o problema é que quando o usuário se transforma em jaqueta, fica fraco e não consegue forçar ninguém a usá-lo. Portanto, a capacidade de controlar acaba não sendo aproveitada, pois a única maneira de controlar alguém é se a pessoa voluntariamente escolher usar a jaqueta, algo que o oponente dificilmente fará. Tudo isso torna a Jake Jake no Mi a pior Akuma no Mi de One Piece. É importante lembrar que, mesmo sendo as piores, cada uma dessas frutas tem suas próprias vantagens e é boa em algo.
Entre todas as frutas de One Piece, essas são as que eu considero as piores. Diz aí, qual dessas frutas vocês consideram a pior entre as piores? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu comentário aqui abaixo que eu vou com certeza responder vocês. Um beijo e até a próxima!